mais iguais. É sopro, é sangue, é fogo. O que um diz todos fazem. Um trono, um governo, um cetro, um céu, um só decreto. 3 pensamentos num ideal. Uma unidade, 3 corações. Um pede, um geme. Mulheres 3 se alegram. Um perdoa e justifica. O outro confirma e salva. O terceiro enche o crente de uma graça tão latente, que é o fogo que reveste, purifica todo crente. É o Pai, é o Filho, é o Espírito que arde o coração. As mãos curadas que quando toca, cura os enfermos da unção. O céu se abre, rompe o véu, destila o mel, todos os mistérios escondidos, derramando sobre os gêmeos. O céu desceu com glória e invadiu esse lugar. Ouço trombetas, terra treme, vejo o Sinai a fumegar. Um fogo santo vem queimando, sacudindo a nossa alma, dá vontade de voar. Quando os serafins dizem santo, 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 é uma expressão de adoração para cada um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a presença do Deus vivo em 3 manifestações. Um pede, um geme, um opera, os 3 se alegram. Um perdoa e justifica, o outro confirma e salva. O terceiro enche o crente de uma graça tão latente, que é o fogo que reveste, purifica todo crente. É o Pai, é o Filho, é o Espírito que arde o coração. As mãos curadas que quando tocam, cura os enfermos da unção. O céu se abre, rompe o véu, destila o mel, todos os mistérios escondidos, derramando sobre os gêmeos. O céu desceu com glória e invadiu esse lugar. Ouço trombetas, terra treme, vejo o Sinai a fumegar. Um fogo santo vem queimando, sacudindo a nossa alma, dá vontade de voar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. É o Pai, é o Filho, é o Espírito que arde o coração. As mãos furadas que quando tocam, curam os enfermos da unção. O céu se abre, rompe o véu, destila o mel, todos os mistérios escondidos, derramando sobre os gêmeos. O céu desceu com glória e invadiu esse lugar. Ouço trombetas, terra treme, vejo o Sinai a fumegar. Um fogo santo vem queimando, sacudindo a nossa alma, dá vontade de voar. Glória ao Espírito de Deus. A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos meus irmãos, meus amigos, todos aqueles que estão sempre conosco aqui assistindo às nossas lives, que apresentamos aqui diretamente do nosso lar.
a nossa casa, nós que atualmente não estamos dirigindo igreja nenhuma e nós estamos apenas com as lives aqui transmitindo a palavra de Deus e compartilhando com os irmãos daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina. Esta palavra é uma palavra maravilhosa, uma palavra gloriosa, em que nós aprendemos. Deus, nos seus propósitos de trazer novamente ao homem a ter comunhão consigo, Deus sempre nos orienta, nos educa, né? A palavra de Deus é um vasto campo de orientação para que as pessoas possam moldar uma vida para viverem socialmente, dignamente, né? Pessoas encontram na palavra de Deus exemplos, né? Pessoas que são citadas a sua história aqui na Bíblia, e a palavra de Deus, ela foi escrita, e tudo que foi escrito para o nosso exemplo, para que nós pudéssemos adquirir da palavra de Deus conhecimento para termos uma vida de comunhão, uma vida de relacionamentos, uma vida em sociedade, mas que isso fosse feito de uma maneira correta, tá? E nós temos exemplo de pessoas na Bíblia Sagrada que agem corretamente. Infelizmente, as histórias atuais, elas não são muito bonitas não, porque as pessoas da atualidade, muitas pessoas que nos cercam, que convivem às vezes conosco em comunidade, são pessoas que elas não têm uma mudança de vida, elas não foram transformadas, são pessoas rançosas, são pessoas egoístas, são pessoas que têm um poder de vingança, elas não sabem como superar as dificuldades que elas têm para atingirem os objetivos de vida. Então elas procuram destruir ou desconstruir o conceito de outras pessoas, né? Isso é muito ruim. As pessoas que falam pelas costas, na ausência da pessoa, são pessoas que são fracas, né? São pessoas que são carentes de piedade, de dó, porque Deus nos ensinou a nós termos as nossas questões. E quando se fala que aquilo que era tratado na porta da cidade, era para ser tratado frente a frente, não se tratava nada com a ausência de ninguém era citado numa conversa. Então, o comportamento das coisas de Deus, eles são completamente diferentes do que a gente vê nos dias de hoje, né? Mas eu, nessa noite, eu quero falar aqui de uma personalidade. Eu queria falar de duas, mas não sei se vai dar tempo eu falar da segunda personalidade, mas eu quero falar de uma primeira personalidade aqui que me chama muita atenção a história dela, que é a história de Abigail. Abigail, que foi esposa de Nabal. Nabal era um rico e próspero fazendeiro, dono de rebanhos, um homem bem-sucedido naquela região lá da Palestina, e ele tinha muitos empregados, e quem morou no campo conhece isso, mas quem não morou no campo talvez tenha alguma dificuldade para interpretar isso. Os rebanhos, antigamente, a gente não tinha as propriedades com toda a segurança, mantinha um confinamento. Então o rebanho ele pastava, às vezes até fora da propriedade do dono das criações, sobre o olhar dos seus empregados. E Nabal tinha rebanhos, e naquela época, vocês sabem, que o pirata, ele existe desde o começo do mundo, né?
existe aquela pessoa que ele não gosta de trabalhar, ele gosta de viver às custas dos outros. E essa prática ela é comum em as pessoas roubarem a criação do outro, né? Não tinha o controle que tem hoje. Hoje o cidadão tem um rebanho, mas aquele rebanho é todo ele monitorado por satélite, monitorado através de chips. Ele sabe onde está o rebanho, qual é que está. Quando um desgarra, ele sabe qual é, já comunica-se com o funcionário e ali se encontra. Então Nabal tinha esses rebanhos e os moços levavam para pastar. Na época, Davi, já ungido rei, estava por aquela região, fugindo do rei Saul, que procurava matá-lo. E por várias vezes, os homens de Davi ajudaram os homens de Nabal com seus rebanhos, com alimento, alimentando eles, né? Porque estão vivendo lá, cuidando do rebanho, não voltavam no mesmo dia, às vezes ficavam semanas, meses, temporada, ali com os rebanhos sendo alimentados. Então, Davi protegia, os homens de Davi protegiam os homens de Nabal e eles sabiam. Então, certa feita, Davi mandou, aqui em Samuel, capítulo 25, e Davi mandou alguns homens até Nabal, pedindo um pouco de alimento, porque eles tinham muito alimento, eles tinham muitas coisas, muitos rebanhos, e quando matavam criação para alimentação, eles matavam numa quantidade até um certo ponto grande, e eles mantinham aquilo para depois. Eu que fui criado em fazenda, na época não existia geladeira, então quando se matava um porco, por exemplo, se fritava toda a carne do porco e colocava-se junto com a banha em latas e depois ia pegando aos poucos. Então eles faziam isso com as ovelhas, com outro tipo de criação e mantinha isso praticamente para que a hora que precisasse não ter que correr do rebanho, matar e etc. Então Davi manda os mensageiros até Nabal e Nabal dá uma resposta para aqueles mensageiros de Davi, um tanto quanto descortês pela maneira como Davi tratava os seus moços, como Davi cuidava do rebanho dele, sem que ele soubesse. E quando esses moços chegaram à casa de Nabal, eles foram mal recebidos por Nabal. Nabal não quis assistir eles. E então maltratou os moços, dizendo que não conhecia, não sabia quem era Davi e que não ia dar os alimentos para Davi. E o moço, quando chegou lá para Davi, e Davi não gostou muito da ingratidão de Nabal. Aliás, a ingratidão, irmão, é um dos piores defeitos que pode ter num ser humano, é ele ser ingrato. A pessoa, às vezes, e a gente tem visto isso normalmente no nosso dia a dia, a pessoa chega em uma empresa, ele está desempregado, aquela empresa lhe dá o emprego, lhe dá o trabalho, e ele, quando começa a se firmar um pouquinho, então ele já começa a falar mal daquela empresa, falar mal do patrão, e assim por diante. E a mesma coisa é na igreja, a pessoa também tem esse tipo de comportamento, daqui a pouco ele está falando mal da igreja, mal do pastor, mal de todo mundo. Então isso acontece. Esses dias aqui, o empresário Silvio Santos, ele usou de uma maneira dizendo o seguinte, que a emissora que ele tem é uma concessão, que ela pertence ao governo e que ele jamais iria se levantar para falar mal daquele que concede, que deu a concessão da empresa para ele, né? Então, mostrando aí o que é a pessoa respeitar a questão da gratidão. Muito bem, então
Davi, quando recebe a notícia, ele ficou furioso. Ele chamou parte dos seus homens, ele deixou 200 homens no acampamento, tomando conta do acampamento, e aos outros 400 homens ele mandou eles colocar as armas na cintura, que ele queria vir falar com Nabal. Só que Abigail não estava em casa. Quando Abigail chegou, um dos moços de Nabal, que tinha um bom relacionamento com Abigail, ele foi falar com Abigail e disse para ela o que tinha acontecido, o que Nabal tinha feito. Abigail, então, tomou imediatamente uma atitude contrária à atitude do seu esposo. Notem bem que desde aqui, ou desde antes disso, a Bíblia mostra que a mulher sábia, ela dirige muito bem a sua casa, que a mulher sábia, ela também evita os conflitos com as pessoas, devido à brutalidade, à ignorância, às vezes, do seu marido. Às vezes a gente tem pessoas no nosso convívio que o homem é um bruto, mas a mulher é uma mulher que é tratável, uma mulher que sabe tratar as coisas, conhecer como é que anda as coisas. Então, o que houve? Abigail, ela foi uma mulher sábia, ela foi um exemplo de mulher. Ela não concordou com os erros do marido. Por isso, ela foi usada por Deus para impedir um derramamento de sangue, porque Davi vinha furiosamente para acertar contas com Nabal. Então, ela, gentilmente, ela foi retribuir a Davi tudo aquilo que Davi tinha feito e vinha fazendo pelos seus moços e pelo rebanho do marido dela, com alimentos e com o que mais pudesse oferecer. Agora, Nabal, na sua arrogância, porque a arrogância, meus irmãos, é o grande problema do ser humano, tá? E o ser humano arrogante, ele recusa a demonstrar generosidade, a demonstrar respeito, a demonstrar gratidão. Então, a pessoa que não tem os seus anelos satisfeitos, ela procura de todas as maneiras ser brutal e ser descortês, mal educado, mal cristão. Aliás, não tem nada de cristão, não tem nenhum motivo para ser cristão. Mas Abigail, ela entreveio prontamente, ciente da atitude tola do marido, ela ordenou aos seus servos que preparassem os alimentos para Davi. Seus homens, depois que prepararam tudo, entregaram tudo para ela, ela foi ao encontro de Davi. Irmãos, queridos, tratar as coisas tem que ser frente a frente. Frente a frente é que se trata das coisas. E ela vai perante Davi pedindo misericórdia. Em seu discurso, ela demonstrou grande humildade, sabedoria e fé, reconhecendo a mão de Deus na vida de Davi. Ela reconheceu que Davi era um homem de Deus. E tem pessoas que não reconhecem que Deus está na vida de uma pessoa, E às vezes fala até mal de uma pessoa, sem a pessoa estar presente, sem a pessoa estar no convívio ali no momento. Falar pelas costas é muito feio, E advertindo
que ela não devia agir com ódio, com vingança. Ela falou para Davi, não haja com ódio, não haja com a vingança, pois certamente essa não era a vontade de Deus na vida de Davi, para o futuro rei de Israel. Então essa mulher foi sábia, conversando com Davi, frente a frente. Então Davi, impressionado com a proatividade de Abigail e com sua sabedoria, Davi atendeu ao pedido dela ao retornar para casa. Davi disse, não, pode ir para casa, porque Abigail foi uma mulher gentil. Quando ela volta para casa, ela encontrou um marido bêbado. Porque assim, a pessoa que não tem coragem, a pessoa que não tem moral, ela se esconde atrás de desculpas, de mentira, né? De coisas erradas, para poder atacar os outros. Tá? Mas ela prudentemente só relatou o ocorrido quando ele retornou à lucidez. Se ela fosse falar com ele bêbado, dizendo que ela tinha ido ao encontro de Davi, né, ele seria tomado de uma fúria devido à embriaguez. Aí o que houve? Quando ele estava apto, ela relatou para ele, e ele sofreu um mal súbito e morreu alguns dias depois. Ela disse para ele que ela tinha ido resolver uma questão pela falta de lucidez dele, que imprudentemente tinha tratado os servos de um homem que o só tinha ajudado, que só tinha o protegido. E ele então, aquele sentimento de arrependimento foi tão forte que ele teve um mal súbito. E nesse mal súbito, ele perde a vida. Perde a vida. E ele morreu. Alguns dias depois, Abigail, que ficou viúva, e Davi, sabendo disso, pediu para se casar com ela. Olhe, que ela tinha um marido estúpido, e ela ficou viúva, e agora ela recebe uma proposta para ser esposa do futuro rei de Israel. Você notou como é os projetos, os caminhos de Deus para a pessoa que age corretamente, para a pessoa que é polida, para a pessoa que é coerente, para a pessoa que trata os outros com o devido valor que elas merecem. Davi percebeu naquela mulher, quando ela foi tratar com ele, que era uma mulher digna, que era uma mulher que não queria o mal do seu esposo, muito pelo contrário, uma mulher conselheira, uma mulher que chega para Davi e diz para ele que não compensaria ele tomar uma atitude de ir contra o seu marido pela atitude descortês que ele fez. Então, Davi ficou admirado com a atitude daquela mulher. Então, veja, meus irmãos, o exemplo bom, ele marca a vida de uma pessoa. E é por isso que eu disse que a Bíblia tem várias histórias de pessoas que se comportaram dignamente como uma pessoa da sociedade, uma pessoa que não guarda rancor, que não tem ranço, que não tem nenhum tipo de inveja, nenhum tipo de comportamento contrário à boa conduta, ao bom
nome, a deixar marcas, que a pessoa passa pelo lugar que passa, ela deixa boa impressão. Então, Abigail deixou diante de Davi e diante dos seus homens uma boa impressão. Então, Davi quis casar com ela, casou com ela, e ela, que não cita aqui a Bíblia, ela não fala a respeito de Abigail com Nabal, deles terem filhos. Parece que Abigail não tinha filhos com Nabal. E ela, casando-se com Davi, os dois tiveram um filho chamado Quileabe, tá? E isso foi uma alegria muito grande para ela. Algumas circunstâncias da vida necessitam de ação imediatas, tá? Ao ser informada da atitude estúpida do marido, Abigail agiu prontamente e isto salvou a vida de muitas pessoas, porque Davi podia invadir aquela propriedade e matar, inclusive, os homens de Nabal. Alguns problemas e conflitos demandam tempo de oração, mas outros demandam atitudes urgentes, regadas de sabedoria, que venha do Senhor. Não é criticando que se resolve os problemas, não é maculando a imagem de outras pessoas que às vezes não estão presentes, que se resolve o problema. Não, é ir na fonte, é ir resolver frente a frente. Foi o que Abigail fez. Devemos estar atentos para que o Senhor nos ajude a discernir o caráter das pessoas. Então, tem pessoas que estão ao nosso lado, que nós precisamos pedir discernimento de Deus, porque talvez nós estejamos enganados com elas. As marcas que elas deixam não são marcas boas, não. Não são atitudes boas, não. É impressionante observar o discernimento de Abigail. Reconheceu imediatamente que as informações de seus servos eram confiáveis. Ela confiou nos seus servos. Viu que eles lhe deram uma informação apontando plenamente a falta de caráter de seu marido. E era marido dela, mas ela percebeu que ele agiu mal com Davi. E que Davi era um homem temente a Deus. É necessário que às vezes a pessoa que tem discernimento entenda quem é temente a Deus e quem não é temente a Deus. E que o Senhor era com ele, também entender isso, quando Deus é com a pessoa. Porque a pessoa que é temente a Deus, Deus é com ele, em qualquer circunstância. O discernimento é uma qualidade valorosa que devemos almejar. Não é querer tomar atitudes sem ter discernimentos, informação confiável. Nabal ficou centrado em sua arrogância. E Davi, na ofensa que sofreu, tomado por emoções tão intensas, esses homens estavam a ponto de causar a morte de muitas pessoas. Mas isso não aconteceu porque Abigail percebeu que essas mortes poderiam ser evitadas e correu para providenciar que Davi se acalmasse e visse que não era necessário derramamento de sangue, ou seja, decisões precipitadas. Você é do tipo que se deixa levar pelas emoções, porque a pessoa
emocional, ela é desequilibrada. Ela perde a razão com muita facilidade, ou é uma pessoa que costuma agir sem prudência. O prudente, ele age com calma. Ele não se alfora ao ponto de tomar uma decisão que possa vir prejudicar o outro. Não basta apenas saber que a vingança pertence ao Senhor, mas é preciso agir de acordo com esta crença. O Salmo 94, aqui no verso 1, ele vai nos dar uma instrução importantíssima que diz assim: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Então, por que querer tomar atitudes precipitadas, tá? Sem ter noção do que está fazendo, tá? Davi não era um homem vingativo, contudo, tomado de indignação por causa da atitude grosseira e desrespeitosa de Nabal, ele estava a ponto de se deixar levar pela ira e vingar-se com as próprias mãos. Notou? Percebeu que às vezes você tomou atitude que não devia ter tomado ainda, mas Abigail interveio, argumentou sabiamente, advertiu, e a deixar que o Senhor continuasse conduzindo a vida dele. Ela ajudou Davi a perceber que não é essa atitude de uma pessoa que realmente confia na soberania de Deus. Então, as pessoas que tomam atitude precipitada, elas não estão confiando na soberania de Deus. Nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário. Deixe Deus se vingar. Para que você, agindo mal, ele não venha se vingar contra você. Que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu aceitarei contas. Ele diz que isso ele vai tomar as providências. De nada adianta conversar com uma pessoa fora de si, ou querer resolver as coisas quando você está embriagado de ódio, de vingança contra as pessoas. Tá? Por quê? Porque você está no estado como estava Nabal no retorno da esposa, sem lucidez. Você quer que as coisas se resolvam dentro do seu conceito. Abigail não, ela foi conselheira. Ela foi mostrar para Davi as consequências que uma atitude emocionalmente tomada poderia ocasionar. É isso que a sabedoria bíblica ensina, é isso que a Bíblia ensina. Nós temos a direção de Deus, temos que colocar as coisas diante de Deus. Abigail foi numa missão diplomática. Isso é diferente, às vezes, das atitudes que a gente toma. Ela foi diplomaticamente diante de Davi, sabiamente
ela percebeu que o marido não estava em condições de ter uma conversa séria e deixou que o efeito do vinho passasse para depois ela relatar. O defeito daquela emoção que não é natural, é necessário que ela passe. Depois, quando tudo estiver bem, então isso se resolve, tá? Se resolve. O que havia ocorrido, quando precisava conversar seriamente com alguém, certifique-se de que a pessoa esteja em condições física e emocional para participar da conversa. Então, Abigail, ela recebe aqui um elogio grandioso de Davi, né? Ela foi honrada ao ponto de Davi querer tê-la como esposa. Então aqui está um exemplo de vida. Não faça nada com as suas emoções fora do natural, fora do normal. Peça a direção de Deus, peça discernimento, para depois então você tomar atitudes, né? Então eu queria aqui conversar com você um pouquinho do que uma pessoa arrogante, prepotente é capaz de fazer. As pessoas que querem ser grande, segundo disse Jesus, elas devem ser o menor. As pessoas devem reconhecer que Deus não muda os seus planos por causa do meu desejo de ser grande. Que Deus não tira de quem merece aquilo que o outro anela querer ter de Deus. Então, vocês sabem que a história de Amã e o povo judeu, Amã era um homem muito poderoso, influente na corte do rei Assuero, que governou o Império Medo-Persa entre os anos de 486 a 465 a.C. Amã era descendente de Agag, rei dos Amalequitas, povo amaldiçoado por Deus. Amã era ambicioso, foi colocado pelo próprio rei acima de todos os príncipes como o segundo do reino. A posição, quando você quer conhecer uma pessoa, dê a posição ou dê o poder para ela. Amã odiou intensamente Mordecai, porque Mordecai não se curvava diante dele. Ao saber que Mordecai era judeu, ele decidiu exterminar todo o seu povo, todo o povo judeu. Quer dizer, Mordecai não fez nenhum mal para ele. Mas ele, como tinha autoridade, ele quis acabar com o povo. Eles eram
antigos inimigos. Israel era inimigo dos amalequitas. E Amã ardilosamente persuadiu o rei a assinar um decreto pelo qual ordenava a destruição de todos os judeus que vivessem na Pérsia. Além disso, ele construiu uma enorme forca para vingar-se pessoalmente de Mordecai. Contudo, seu excesso de vaidade, e às vezes é isso que acontece com a pessoa que às vezes não sabe se comportar, né? Na arrogância, logo o levou à ruína. O rei, certa feita, perguntou o que deveria ser, ou que homem deveria ser honrado, e o que lhe fosse fiel. Ele entendeu que o rei estava falando a respeito dele. E ele descreveu um ato público, imponente. Note bem, a pessoa, não, eu tenho o direito. Entretanto, era Mordecai que o rei desejava honrar. Amã teve que ver aquele a quem ele odiava receber as honrarias que tanto almejava para si. Além disso, teve seu plano contra os judeus revelado pela própria rainha, que o acusou de tentar matá-la. Tá? Ironicamente, ele caiu sobre a rainha e, ao tentar pedir-lhe clemência, ele foi mal interpretado pelo rei, que assumiu que Amã tentava molestar a sua esposa. Olha o que ele foi arrumar. E a sua sentença foi imediatamente decretada a ser morto na forca que ele mesmo havia construído para matar Mordecai. Você viu, meus irmãos, como é a questão do comportamento de uma pessoa cheia de arrogância, cheia de orgulho, cheia de prepotência? Você viu como ele cai no seu próprio laço? Isso é importante nós notarmos que a Bíblia narra essas histórias. Eu estou aqui contando a história, não estou inventando nada, eu estou tirando aqui da Bíblia, aqui a palavra de Deus, o que está escrito, está aqui, está na Bíblia, não tem outra coisa. Então, o que aconteceu? Ele morreu. O que ensina-nos a Bíblia? Não adore o poder ou o sucesso para ter prestígio, irmão. Não. Quando Deus te der uma coisa, não queira, através daquele dom que Deus te deu, você ser prestigiado, você ser arrogante. Não se deixe dominar pela soberba e pela vaidade. Tome cuidado, tome cuidado. Não exija ser honrado simplesmente porque você acha que você merece. Me desonrou, não me respeitou. Não, talvez você não esteja entendendo bem isso daí. Não guarde rancor daqueles que eventualmente não lhe prestam honra, tá? Porque você age com rancor. Não deixe que suas opiniões sobre como devem ser as coisas sirvam de parâmetro para você julgar as pessoas que frequentemente te ajudaram, né? Na mesma igreja, seja a mesma pessoa, seja a mesma família, seja coerente, respeite a pessoa.
Respeite ela como é. Não faça injustiça. Nada tem a ver com amor cristão. A injustiça, a indiferença, o rancor, não tem nada a ver com amor cristão. Quem faz isso não tem amor cristão. Quando nos deixamos dominar pelo ódio, pela mágoa, perdemos a alegria de viver. Amã estava tão dominado pelo ódio contra Mordecai que não conseguia se alegrar com o convite especial feito pela rainha. O negócio dele era vingança. Sabe? É duro quando você quer se vingar de uma pessoa. Cuidado. Em pessoas de Deus que você quer se vingar dela, e cuidado que a vingança pertence a Deus. Não se cerque de pessoas soberbas, arrogantes, que apenas alimentam sua amargura com maus conselhos. Você não é um bom conselheiro, não. Você é um amargurado. E o amargurado não serve para ser conselheiro. Não serve. Não deseje o mal aos outros, nem haja com intenção de humilhar o próximo, mesmo que alguém tenha lhe feito algum mal, ou lhe tenha faltado com respeito. Como cristão, você deve perdoar, deixar que a justiça seja feita pelo Senhor. São os ensinamentos bíblicos. Aqui não tem nada de sociologia, de psicologia, não. É um ensinamento bíblico. É um ensinamento bíblico. Outra coisa. Não deixe que a popularidade vire uma obsessão. Ninguém precisa ser admirado ou amado por todos. Nem mesmo nosso Senhor Jesus Cristo foi. Concentre-se em amar a Deus e ao próximo, a perdoar os que lhe ofendem. Se nem Jesus foi amado e popularmente conceituado pelos outros. Dizer que você é aceito em qualquer lugar é um espírito arrogante. Cuidado para não cair na tentação de achar que só você merece elogios, reconhecimento, promoções, e lá na empresa o aumento de salário, na escola só nota 10 é você, os demais são tudo alunos de menor qualidade, tá? Cuidado que isso aí, outras pessoas também estão trabalhando e merecem o reconhecimento, ainda que o trabalho de forma diferente do seu. Deus pode tornar o mal que desejamos a outros contra nós mesmos. Quem arma cilada contra os outros, quase sempre acaba mal. Provérbio 26, verso 27, fala isso aí. Tá? Então tome cuidado. Mesmo quando as pessoas más parecem estar por cima, a situação, na verdade, é Deus quem controla tudo. Não deixe que a aparência de que o ímpio prospera enfraqueça sua fé. Não sabemos o que vai acontecer depois. A sua fé é soberana na justiça de Deus. Então, eu espero que esses dois exemplos aqui contados
eles possam nos trazer um alerta, né? Porque a humildade, ela é cabível em qualquer lugar. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Às vezes é preferível não ter bom conceito com você, mas ter a graça de Deus sobre a minha vida, sobre os meus caminhos, sobre aquilo que Deus me oferece. Eu sei que às vezes nós não detemos-nos muito a ler esses textos bíblicos, porque nem sempre nós nos enquadramos a ele. A missão de Jesus Cristo a nos salvar e nos reconciliar com Deus é para que nós nos tornemos criaturas como Abigail, para que nós mudemos de ser o amão, o vingativo, o arrogante, o prepotente, o orgulhoso, numa pessoa simples e numa pessoa humilde, numa pessoa que tenha um caráter, que possa ser respeitado, que por onde ele passa, as pessoas têm admiração dele. O tempo passa, a história fica. O caso de Abigail aconteceu há praticamente 3.000 anos atrás. E ela ficou na história, ela passou para a história. Tá? E o que veio aumentar ainda mais o seu conceito como mulher e como criatura humana foi o fato dela se tornar esposa do rei. Preste atenção. Quando Jesus me tirou, a mim e a você, do mundo de pecado, nos tirou para que nós viéssemos a dar exemplos, tal como o de Abigail, porque nós estamos prometidos para sermos esposa do Rei dos Reis, entendeu? Você e eu estamos nos preparando para herdarmos o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, e as bodas do Cordeiro será celebrada entre Jesus, o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, com a sua igreja pura e imaculada, que é composta por aqueles que tiveram a vida transformada aqui neste mundo e que se conduziram de acordo com a palavra de Deus e estão aptos a ascender aos céus e comparecer no dia da grande festa e no casamento com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja aonde você está colocado com a sua responsabilidade. E agora? Você vai continuar agindo como Amã ou vai mudar para agir como Abigail? Você decide. Você é o responsável. Você é quem tem que tomar essa atitude. Deus te abençoe. Te dê um bom dia, uma boa noite de reflexão, para que você possa refletir o quanto você é valioso diante de Deus. Vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu me coloco agora diante de ti, Senhor. Eu sei que eu tenho falhas, eu sei que eu erro, Senhor.
Eu sei que às vezes, Senhor, e muitas são as ocasiões que eu tenho me comportado fora do teu conhecimento. Mas eu peço a tua misericórdia. Tenha piedade de mim. Tenha compaixão da minha vida. Tenha piedade da minha alma. Que eu possa, Senhor, me apresentar diante de ti, Senhor, como servo teu, como filho teu, Senhor. Que a eu colocar, Senhor, as palavras, ó Deus bendito, eu possa pensar que as palavras devem proceder do coração. Senhor, e a pessoa só dá aquilo que ela tem, Senhor. A pessoa só fala palavras agressivas quando dentro dela só habitam palavras agressivas, desmoralizantes, palavras ofensivas à honra, ao caráter. Oh meu Deus, tenha piedade, que a tua palavra diz que de nós deve jorrar somente a água pura, não a água contaminada, não a palavra que venha para denegrir a imagem de quem quer que seja. Ó Senhor, tenha piedade. O teu servo Davi pediu que o Senhor colocasse um cadeado na sua boca, e eu te peço, Senhor, vigia a minha boca, não me deixe pronunciar nenhuma palavra que venha macular o meu irmão. E quando eu tiver que falar para ele, que eu possa esperar a oportunidade de eu estar frente a frente com ele. Nunca falar pelas costas, Senhor. Nunca trazer as coisas que maculam a pessoa perante os outros. Porque a tua palavra nos ensina a nós tratarmos um com o outro. É primeiro um com o outro, Senhor. É que a tua palavra ensina. Tenha misericórdia de nós. Tenha piedade. Dê-nos a tua graça. Senhor, eu também quero te pedir em favor daqueles meus irmãos que estão enfermos, daqueles que fizeram o exame e estão na espera de uma cirurgia. Tu és o Senhor que cuida do nosso corpo. Tu és o Senhor que vai dar a sentença. A palavra final não pertence ao médico, não pertence ao advogado, não pertence ao juiz, pertence ao Senhor. É o Senhor quem dá a palavra final. Ó Deus, que esses teus filhos recebam de ti, Senhor, a graça para terem a fé e terem discernimento, que o Senhor está no controle de tudo e que nossas vidas estão depositadas nas tuas mãos, que o Senhor é quem nos conduz. Muito obrigado, Senhor. Dê-nos uma boa noite, uma boa semana e tenhamos a oportunidade de estarmos aqui na terça-feira para transmitirmos diante de ti a tua palavra para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Amém?